participa também de modo telepresencial também, e as pessoas convidadas aqui pela nossa palestrante, a Paula Rodrigues. Então, eu vou dar início aqui à gravação, tá bom, gente? Peço que vocês desliguem os microfones de vocês. Se quiser fechar a câmera também não tem problema, só Paula que eu vou pedir para deixar a câmera aberta, né, Paula? Que você vai fazer uma apresentação também, né? Deixa eu dar início aqui. Uma boa noite a todos e todas novamente, né? Esta é a sessão magna de abertura do ano acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense para o ano de 2025. Que este ano seja um ano muito dinâmico, como todos os anos do Instituto têm sido, né, com a participação efetiva de todos. Este ano, novos projetos vão ser realizados, eu espero, agora nos próximos meses, fazer o lançamento das 2 edições que estão pendentes da revista do Instituto, que é um projeto que já está consolidado. Vamos também dar início esse ano a um novo projeto que eu pedi ao Rui para conduzir, que é o curso de História de Itaboraí. A gente está fazendo parcerias com instituições, então eu trouxe ele aqui essa semana, na verdade, na semana passada, para conversar com algumas instituições, como a OAB, Secretaria Municipal de Educação, né, Petrobras também. Então, as conversas estão bem adiantadas e o papo foi extremamente agradável. Então, a gente tem muita novidade boa para a gente poder publicizar aí nos próximos meses, né? Falo também que o Instituto ele foi selecionado em 2 editais do Estado, então nos próximos meses também a gente tem uma nova dinâmica com relação a essa questão, que já é de conhecimento de alguns. Então, eu vou ser sucinto, terminar o meu discurso de abertura agora e passar a palavra para a nossa palestrante, que tem um projeto que foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc II, correto, né, Paula? Então, com a palavra, a nossa historiadora, a nossa diretora adjunta do Museu Histórico do Instituto e a diretora-geral do nosso Arquivo Histórico, Paula de Moraes Rodrigues. Oi, gente, boa noite a todos. Como o David falou, a apresentação que eu vou fazer é por conta do edital da Lei Aldir Blanc, né, de Fomento à Cultura, que é do Governo Federal, do Ministério da Cultura. E foi um edital, que é o edital Jorge Gomes, em homenagem ao escritor daqui do município. Esse edital foi pela Secretaria Municipal de Cultura de Itaboraí. Aqui, né, do Instituto também teve outro participante que foi contemplado, e Delbrando, que chegou ainda agora. Eu vou fazer a apresentação e depois, se vocês quiserem fazer comentários, né, eu vou deixar para o final, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma apresentação. Toda vez eu me enrolo para fazer isso. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos vendo. Tá. Deixa eu passar para ver se vai funcionar tudo certo. Passou aí também? Passou. Tá. Eu só não vou conseguir vê-los. Então, David, caso eu esteja ultrapassando o tempo, você pode me falar, por favor, tá? Tá bom. Tá ok? Ok, pode começar. Tá bom. Como já comentei, né, no final do ano passado, eu fui contemplada por esse edital de fomento do Jorge Gomes. E a partir desse edital foi produzido um vídeo que está disponível no YouTube. Depois eu posso colocar o link do vídeo aqui nos comentários para vocês darem da conversa, né, para vocês verem. Ou então enviar lá no grupo do Instituto. Esse vídeo foi pautado no capítulo que eu escrevi para o livro do IHGI, né, a primeira publicação de livro do Instituto. Esse livro foi Itaboraí, Independência do Brasil, História, Memória, Patrimônio Cultural e Celebrações, 1822 a 2022, que também foi publicado por meio de um edital da Secretaria de Cultura, Economia e Criativa do Estado, né, do Rio de Janeiro. E o capítulo que eu produzi, né, que também tem o mesmo título do vídeo, que é 1972, o 60º da Independência nas páginas de Itaboraí. Nesse capítulo e no vídeo eu analiso como jornais de Itaboraí, principalmente Folha de Itaboraí e o Itaboraiense, que foram os principais jornais da cidade, né, durante o século XX,
como que eles cobriram as comemorações dos 150 anos da independência na cidade. Então, hoje minha apresentação não vai ser tanto falar sobre o conteúdo do capítulo, que isso também, né, acho que a maior parte aqui teve acesso ao livro, né, boa parte escreveu também capítulos dentro do livro, e está disponível no vídeo. Eu vou falar um pouco como que esses jornais, né, eles contribuem para a construção da história da memória local, e também como que o uso da história pública pode... o uso da história pública, dos editais, ajuda nessa construção da memória histórica e também na divulgação do conhecimento histórico, até mesmo na preservação do patrimônio. Vou falar um pouco sobre a importância dos editais de fomento para a produção e divulgação histórica, que, como o David mesmo falou na abertura, né, até mesmo o Instituto já foi contemplado por alguns e nesse ano ainda virão outros. Muitas vezes a gente acha que editais de fomento para a cultura não contemplam pessoas que produzem, né, historiografia, né, que produzem história, mas eles contemplam sim, e também ajudam, né, a cumprir a função educativa. Muitas vezes esses editais você produz, né, um produto, como foi no meu caso ali o vídeo, que contribui para a divulgação científica, também para a educação patrimonial, e é uma forma de você difundir um conhecimento de uma forma mais fácil e ampla para a maior parte da população, né? Normalmente, a gente faz palestras, divulgações, até mesmo escreve artigos, e fica essa informação dentro das nossas bolhas. Mas isso não é o que a história, né, a divulgação científica quer. A gente quer chegar também na população no geral e, nisso, ajudar na preservação do nosso patrimônio, da nossa memória e da nossa história. Que a preservação ela tem que ser feita, né, por todos e o conhecimento tem que chegar a todos. E os editais de fomento à cultura, eles auxiliam nisso, que através deles a gente tem, né, que eu trouxe alguns tópicos, a viabilização de pesquisa e publicação, porque pesquisa e publicação demanda tempo também, né, infelizmente, tempo é dinheiro, então é um gasto que a gente tem para fazer essas pesquisas, então uma forma de contribuir com o pesquisador e incentivar até mesmo a produção da história local, desse historiador e pesquisador, no geral, local, a continuar pesquisando. Também tem a preservação e organização de acervos. Já vou dar, né, como diz, um spoiler até, né, parte desses editais assim, que o Instituto está correndo atrás para organizar e preservar o nosso acervo historiográfico. Né? Também esses editais promovem a ampliação do acesso do conhecimento histórico, como eu falei, através de divulgação científica por meio de redes sociais. Redes sociais, hoje em dia, né, a gente vê tudo quanto é informação falsa, muitas vezes, ou então conteúdo só para lazer, né? Mas lazer também é cultura. Então, a gente tem que consumir produtos nas redes sociais que tem embasamento histórico, que tem uma fonte. Então, esses editais ajudam nessa divulgação, até mesmo porque eles propõem, né, fazer como se fosse uma rede, que todos os editais, produtos que foram produzidos ficam angariados em um lugar só, então todo mundo tem acesso. Né? A ampliação do acesso ao conhecimento histórico, fomento também às novas abordagens e temas. Muitos editais, agora eles colocam temas específicos, temas que não estão tão abordados, como história das mulheres, também questão, né, de grupos marginalizados, né, como as mulheres, populações indígenas, quilombolas, religiões de matriz africana, também a comunidade LGBTQIA+. Então, tem alguns editais voltados para esse tipo de pesquisa e, assim, aumentarem a abordagem, conhecimento sobre diversos temas. E também fortalece a interdisciplinaridade, né? Até mesmo esse livro do Instituto, né, o Cláudio, por exemplo, ele também participou de vários outros editais aqui do Instituto, trazendo arqueologia, falando um pouco mais, contribuindo, assim, com conhecimento também histórico e científico. A interdisciplinaridade é fundamental para a divulgação e a preservação. E a descentralização da produção histórica, né? Porque é uma forma, como eu comentei no início, de você valorizar a história nos mais diversos âmbitos, não somente num artigo científico ou dentro da sala de aula. A história está em qualquer lugar, numa praça que a gente passa, que tem um monumento histórico ali, que muitas vezes ele não é vandalizado, que não se sabe quem é aquela personalidade, não sabe o porquê que aquele monumento está ali, muito menos se sabe
a questão da preservação desse monumento. O Instituto, por exemplo, já fez algumas ações de valorização, por exemplo, ali na Praça de Itaboraí. A Cris Rosa também faz esse tipo de valorização, né, com seus alunos. Então, tem que se trazer, descentralizar essa produção. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre história pública. Esses são temas que eu quis trazer, que são caros aqui para a gente, porque se eu viesse falar sobre o capítulo que todo mundo, né, teve contato e já não ia trazer muita informação, né, para a gente. Então, vou falar também um pouquinho sobre história pública, que muita gente aqui faz, não sabe o que é e não sabe para que serve, mas se faz. Então, é bom também a gente dar nomes, né, para as coisas que a gente está fazendo, nomes que a academia fala e, às vezes, na nossa prática, a gente não sabe que está praticando, né? E, aqui, por último, né, para fechar essa parte da importância desses editais, é a sustentabilidade para os profissionais da área. A gente sabe que profissionais da cultura, no geral, sejam historiadores, eles não são valorizados. Então, essa é uma forma de sustentabilidade, questão financeira mesmo, de projetos, da sua pesquisa, da preservação desses acervos. Portanto, esses editais, né, eles são ferramentas essenciais para a gente manter a nossa produção e também para difundir, né, o conhecimento e a cultura para os diversos âmbitos, não apenas dentro da escola, dentro de museus, mas também de uma forma que todos tenham acesso. O vídeo que eu produzi, né, eu só vou trazer aqui também para ficar marcado, né, o vídeo, como eu falei, ele foi o produto, né, desse edital que eu fui contemplada. Ele está disponível no YouTube, que é uma plataforma, né, de vídeos aberta, que todos possam ter acesso. Vai ficar lá. Essa gravação, depois a gente também vai colocar lá. E ele foi produzido de uma forma fácil de entender, né? Não tem uma linguagem rebuscada, não tem várias fontes acadêmicas, né, notas de rodapé que a gente faz. É uma forma de que todos que assistam consigam entender o conteúdo e levar a informação ali que foi produzida, né, para as suas vidas, né, ajudar no pensamento crítico, em outras abordagens que eles venham a ter. Então, essa foi a intenção, né? Porque, como eu comentei no início, não adianta os pesquisadores ou então instituições como a gente aqui do IHGI ficarmos presos nas nossas cátedras e acharmos que assim a gente está produzindo uma cultura de fácil acesso e ajudando na preservação do patrimônio histórico, porque não é só assim que a gente vai conseguir. Tem que chegar no público, no estudante, nesses grupos de Facebook. A gente tem um exemplo muito claro aqui na nossa cidade, que é aquele grupo da Alessandra, né, que Pedra Bonita Escondida na Água, que faz esse trabalho de resgate à memória e também de preservação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais também sobre isso. Hoje eu vou trazer um pouquinho de personalidades, assim, também, né, que fazem essa produção de divulgação científica, que contribuem com a nossa história, não apenas, né, valorizando a história que já aconteceu, mas também fazendo história agora, no ato de produzir, no ato de divulgar, e assim ajudar também na preservação da nossa memória. Então, aí, como eu comentei, depois eu vou compartilhar aqui também o link, botar lá no grupo do Instituto também. E, como eu falei, vou trazer um pouco mais dos jornais, né? Muitos aqui têm contato com os jornais, principalmente Dona Dalva, né, com Folha de Itaboraí. Eu nem sabia que a senhora ia assistir, depois vou falar um pouco também sobre o trabalho que a senhora fez, né? Não fique constrangida. Os jornais, né, como fonte histórica, eu vou trazer um pouquinho, porque eles são a principal fonte histórica que a gente tem do século XX aqui em Itaboraí. Por quê? Sabemos que a política de memória e de guarda de acervo na nossa cidade, ela não funciona como deveria funcionar, devido a N questões. Mas os jornais, né, como eu comentei, dos que eu trabalhei, que seria Itaboraense e Folha de Itaboraí, eles preservaram muito a memória da cidade. Seja, né, do papel, né, de dar a sensação, né, quer dizer, o papel que o jornal tem de dar a sensação de simultaneidade dos acontecimentos, que acontece ali de uma forma orgânica, e você tem um entendimento do acontecimento muito mais próximo de você do que outras fontes históricas, né? E ele também cria uma certa hegemonia social, né? O sentimento de que você faz parte daquilo, que ajuda na identidade, né? Na identidade que você cria com o seu local
e isso contribui na preservação de patrimônio que a gente tanto salienta. E esses jornais, né, é possível ver como aconteciam os usos do passado também, que é o caso que eu trago no meu artigo, né, no meu capítulo, que foram os usos do passado dos usos da independência 150 anos depois. Então, a gente fala, né, de usos do passado dentro da historiografia, né, um termo muito técnico, podemos dizer assim. Mas é uma coisa que está nas nossas vidas, independente se você é historiador, se gosta de história ou não. É uma expressão que a gente usa, usos do passado, para falar sobre diferentes formas como os indivíduos, a sociedade, a política, os jornais, né, as mídias, elas pegam determinados acontecimentos, né, históricos e fazem uma reinterpretação desse fato, ou então, como eu posso dizer, pego esse fato e justifico as ações do presente, as ações do futuro. Um exemplo disso é a independência. No artigo eu escrevi sobre 150 anos, isso lá em 72, que tiveram diversos usos do passado, pegaram personalidades históricas para justificar um sentimento de nacionalismo, de um consenso, né, na sociedade durante o período da ditadura militar. E também outros usos do passado aconteceram durante a nossa história. Acontece com a abolição, acontece também com a independência mesmo, quando foi o bicentenário. Tiveram diversos usos, até mesmo o edital, né, que o Instituto ganhou. Tinha alguns outros projetos sobre as comemorações do bicentenário. E isso tudo é uma interpretação que a gente dá de algo que passou para justificar o que está acontecendo no presente. Então, falando isso, né, os jornais, eles fazem isso tanto no passado quanto no presente, podemos dizer assim. Né? Eles produzem matérias sobre acontecimentos e também constroem uma interpretação do que está acontecendo agora, que no futuro vai virar uma fonte histórica. Então, eles são essenciais para a pesquisa histórica e para essa construção de memória local, que são notícias e informações que acontecem próximo da gente. Né? Então, eu trouxe aqui uns pontos, né, dessa relevância que o jornal tem como uma fonte histórica, que seria o registro contínuo dos acontecimentos. Então, você consegue acompanhar, por exemplo, uma reforma de um hospital, desde da compra do seu terreno, por que aconteceu, até o hospital fechar praticamente, ou então quantas crianças nasceram durante 50 anos nesse hospital, vamos botar, por exemplo. Folha de Itaboraí, ele trazia várias notícias que ele ficava dando a sequência, né, do que aconteceu e você consegue mapear. Eu dei esse exemplo do hospital, porque, por exemplo, tem uma pesquisa que era até de uma orientanda do Rui, que ela mapeou toda a construção do Leão Júnior pelo Folha de Itaboraí. Então, isso é possível. A construção da memória local também você consegue fazer, porque eles trazem as personalidades históricas, trazem fatos, podemos dizer, como da cultura popular mesmo, crônicas da cidade, perspectiva da sociedade em diferentes épocas. O itaboraense, ele é do final do século XIX e ficou até os anos 90. Então, você consegue perceber essa interpretação durante muitos anos. Fontes para as diversas áreas da história. Como eu comentei, a moça estudou sobre os hospitais. A gente tem um exemplo também do Luiz Maurício, que estudou sobre a colônia, né, a questão da enfermidade. Eu já estudei, né, a minha dissertação de mestrado. Eu sou mestre na História Social. Eu estudei, foi uma revista feminina, mas por meio dela eu consigo ver as transformações na representação de como é ser uma mulher e das modernidades durante os anos de 1960. Então, o jornal, ele traz tanto as mudanças sociais, as mudanças, né, da sociedade no sentido da cidade, né, da arquitetura, quanto também a mudança social de comportamento que você consegue mapear. Também traz a preservação da história oral e popular, como eu comentei, Folha de Itaboraí fazia isso com bastante esmero, né? Até mesmo o seu Odi fazer algumas notas que a gente tem. Dona Dalva deve se lembrar bastante disso. A gente também tem a comparação e cruzamentos de fontes. Por exemplo, no artigo que eu fiz da Independência, eu peguei, no caso, foram 2 jornais, porque esses 2 tinham também posicionamentos políticos diferentes, né? O Itaboraense e Folha de Itaboraí, e eu consigo comparar essas fontes também. Né? Além de outras, né, como
fontes oficiais sobre as comemorações que tinham acontecido. Consigo saber o que aconteceu em Itaboraí, que estava previsto para acontecer no Brasil inteiro, e o que aconteceu somente em Itaboraí. Eu consigo fazer esse cruzamento. E também tem a identificação de redes e conexões locais, como eu falei, posicionamento político, né, do Folha de Itaboraí era diferente do itaboraense. Isso dá para se saber. E também, né, tem a valorização do patrimônio material, né, eles registram as festas, as tradições. No nosso caso aqui do município, a Festa da Laranja, que era amplamente divulgada, com fotografias, a Rainha da Laranja. Também tinha as feiras agroindustriais, com exibições de cerâmica, de produtos, né, de produções agrícolas. Então, isso tudo você consegue mapear numa fonte que, às vezes, a gente descarta, né? A gente também tem aqui, né, o exemplo do Delbrando, ele fez a parte da história política toda lá de Tanguá, não é isso, Delbrando? Através dos jornais. E depois esse material ele pegou e doou lá para o Centro de Memória de Itaboraí. Então, se alguém quiser pesquisar, a partir do livro que o Delbrando produziu, e na fonte que ele foi, a pessoa consegue fazer até esse contraponto no futuro, né? Então, os jornais, né, além disso tudo, têm importância para a educação patrimonial, pelo fato dele próprio ser um patrimônio, podemos dizer assim, né, uma fonte ali que você pode tocar, como também há informações sobre as modificações que aconteceram em determinados patrimônios que existiam e hoje não existem mais, né, sendo tombados ou não, porque às vezes a gente tem a população no geral, ela considera algo como se fosse um patrimônio, mas ele não recebe um tombamento oficial. A gente tem o caso, por exemplo, do obelisco, que foi, né, retirado daqui de Itaboraí, que dentro dos jornais, né, já tem pesquisadores fazendo essa pesquisa. Então, né, os jornais eles são uma fonte rica para pesquisa histórica e para a construção da memória local, além de registrar o cotidiano, a gente está acostumado, né, a ter o contato com o jornal. Hoje em dia, né, as pessoas mais novas nem o contato com o jornal físico tiveram nas suas vidas, né? Mas ainda a parte digital continua. E também ajuda, né, a comunidade a ter o sentimento de pertencimento local, né? Essa identidade coletiva, de que elas pertencem àquela localidade, valorizam seu passado, conseguem entender como que esse passado foi construído. Então, né, como que essas fontes, elas conseguem demonstrar a dinâmica cultural, social, política de uma época, e como que isso, né, chegou até hoje. Por que a gente está assim? Você consegue também ver no jornal essa linha histórica, podemos dizer. E agora eu trouxe aqui os jornais e os usos do passado. Como eu já comentei um pouquinho, né? Eles, no caso, eles ajudam na construção da memória coletiva. Eu já expliquei que eles são uma fonte rica, né? Uma fonte histórica rica. Eles são espaços de disputa de poder, você consegue, né, fazer esse contraponto entre os discursos políticos, os posicionamentos dentro das folhas dos jornais. O passado como estratégia política, nesse caso, através dos usos do passado, de um acontecimento que às vezes é rememorado dentro dos jornais de uma certa maneira que há 10 anos atrás não acontecia, né? E por que isso aconteceu? Você consegue mapear essa mudança histórica e social, né, que foi acontecendo dentro do cotidiano, do imaginário das pessoas, até ter uma nova interpretação. E também a ressignificação do passado na mídia digital. Isso daqui seria, por exemplo, tanto o acervo digital, né, como publicação nas redes sociais, mas também a digitalização dos acervos jornalísticos. No caso de Itaboraí, a gente ainda está bem devagar nesse processo, mas, se tudo der certo, até o Instituto vai encabeçar isso. Só que tem outros jornais, principalmente, né, que estão dentro da Biblioteca Nacional, que eles já estão publicados de forma online, né, completamente digitalizados, que você pode ter o acesso do seu computador ou do seu celular em casa. No caso, seria a hemeroteca digital. Então, quando esses jornais eles são publicados de forma online, além de ajudar, né, a sua preservação, porque é um material frágil, de fácil deteriorização, é muito difícil de guardar. Muitos de vocês já tiveram contato, né, com esses jornais e a dificuldade que é de você mantê-los,
né? Então, quando você faz isso, você ajuda nessa preservação do jornal e também facilita o acesso à informação. E como a gente já falou no início, né, algo primordial para o conhecimento histórico e divulgação científica, que é o que a gente preza tanto, principalmente aqui no IHGI. Né? Então, você consegue possibilitar novos usos da história. Né? Outras pessoas conseguem ter acesso a esses jornais que antes não teriam. Uma pessoa lá do Paraná, ela consegue acessar um jornal daqui de Itaboraí, e se ela quiser fazer um comparativo entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui, e como que esse uso é diferente. Né? O uso desse acontecimento histórico, né? O uso desse passado, foi diferente daqui para lá. Então, se torna, né, o acesso ao passado fica mais democrático, todos podem ter acesso e não precisa se deslocar, até mesmo para pesquisar. Porque a gente sabe que para você ir para um local, por exemplo, você sair de Itaboraí para ir acessar na Biblioteca Nacional, se você trabalha, já fica mais difícil ainda de você conseguir acessar e produzir algum artigo com uma fonte lá. Tem o custo da passagem, aí os horários são complicados, então provavelmente você vai ter que fazer uma refeição também na rua, outro custo. Então, é uma forma de aumentar, né, esse acesso, tanto de questão de localidade de formação, ou até mesmo questão financeira da pessoa conseguir ter acesso a essa informação e produzir, né? Mais uma forma de democratizar o acesso à educação, à comunicação. Então, os jornais, né, eles não registram apenas o que aconteceu, né? Tanto no passado próximo quanto, né, no passado mais distante. Mas eles também participam na ressignificação desse passado. Por isso que os usos do passado, né, eles reconstroem o sentido, tentando trazer aquele sentimento de hegemonia social e também construir um consenso dentro da comunidade de como que aquilo aconteceu. Né? A gente vê isso até recentemente, todo mundo fala, porque a Globo só fala disso, porque o Extra só sai notícia de não sei o quê. Isso é um uso do passado, né? De como que você constrói, ressignifica determinado fato. E falei tanto, né? Agora eu vou demonstrar um pouquinho sobre os jornais de Itaboraí. A gente tem, como eu comentei, né? Que eu usei mais o Itaboraiense, Folha de Itaboraí. Só que eu não posso falar do Itaboraiense sem falar do Jornal Social. Né? Social seria o periódico mais antigo, né, que a gente tem assim, registro, que foi publicado na cidade. Ele é de 1887. Né? Dentro do Social, a gente tem até, por exemplo, notas de pessoas escravizadas que teriam fugido. Né? Tem até algumas notícias nesse sentido, por ser um jornal muito antigo. E ele que deu origem ao Itaboraiense. O Itaboraiense ele já foi fundado, né, no dia 19 de janeiro de 1895, e ele circulou até a década de 90. O seu fundador foi o Hermito Luiz da Costa. Esse acervo está em posse, né, intelectual ainda da família do seu Hermito Luiz, mas a família disponibiliza para acessar, para consultar. Eles também tiveram, né, um processo de digitalização a partir, né, da iniciativa de alguns pesquisadores da cidade. Então, tem um cuidado, né, com esse jornal, mesmo sendo ainda em posse da família, a família o preserva da maneira que pode, né? E é uma fonte bem importante, porque tanto o Social quanto o Itaboraense estão no mesmo local, né? Como um deu origem ao outro, a família detém, né, a posse do acervo dos dois. E a gente também tem o Folha de Itaboraí, que foi publicado no dia 24 de junho de 1948 e circulou até 2003. O Folha ele foi fundado pelo jornalista Berlamino de Matos, que foi importante jornalista ali na região do leste fluminense, fundou também o São Gonçalo, e o seu Odir Barros, que foi, né, diretor proprietário do jornal a partir de 1951, mas ele já estava desde a fundação do jornal. Eu vou agora meter um pouco mais no Folha de Itaboraí, que a maior parte aqui, né, das pessoas que estão assistindo tem também contato com a Folha de Itaboraí, já pesquisaram, participaram também da catalogação do jornal, que é muito importante, né? Eu já vou contar o porquê. O Folha de Itaboraí, né, hoje
A gente chama ele de Fundo Folha de Itaboraí ou de Barros. Eu vou explicar o que é fundo dentro da linguagem arquivística, né, do jargão arquivístico. Fundo seria uma coletânea de diversos arquivos, né, de diversos tipos. Então, a gente vai ter um jornal, vai ter fotografia, vai ter documentos do seu ODI, do Folha de Itaboraí, vai ter tipos, né, que fazem parte da impressão do jornal. Então, a gente tem vários tipos de fontes, né, e de arquivos que compõem esse fundo. E eles estão todos reunidos. Isso, boa parte, né, se deve ao seu ODI, porque ele, podemos dizer que ele, desde aquela época, já tinha uma iniciativa de constituir uma memória institucional, podemos dizer, do Folha de Itaboraí. Então, ele fazia encadernações das publicações, o jornal, né, ele se preservou encadernado. Também as fotografias, ele fazia álbuns. Então, tem álbuns de desfiles cívicos, tem álbuns de carnaval, né, da cidade, de outras festividades dentro do município. Ele já fazia essa separação. E o seu ODI, né, depois, até com a ajuda da dona Dalva, né, que fez a parte da catalogação das fotografias, identificação, né, porque às vezes você tem uma foto, mas do que adianta você ter uma foto se você não sabe quem está naquela foto? Né? A dona Dalva, por exemplo, ela fez a catalogação da identificação de quem estava nessas fotos. Isso é algo muito importante, porque passa-se 10, 15 anos, 20 anos, vai passando, a pessoa perde essa informação. Até você conseguir encontrar um trabalho muito árduo, e muitas vezes ninguém vai se dispor a fazer isso. Então, né, o seu ODI, depois quando o jornal já tinha parado de circular assim, esse acervo, ele foi primeiro para o Colégio Cenecista Alberto Torres, né, dos jornais. Posteriormente, né, isso tudo sendo em propriedade intelectual da família. Né, o acervo só mudou de local. Ele foi primeiro para o Colégio Cenecista Alberto Torres, só que ele não conseguiu, né, se manter. Foi para a sala de memória da Casa de Cultura Luiz Alberto Torres, onde a dona Dalva estava lá, e organizou, né, com mais profundidade isso, fez os inventários do jornal, que foi uma forma também de se manter a informação, porque a partir do momento que você identifica o que tem, você sabe o que não tem, o que sumiu, o que saiu, né, você consegue identificar. Então, isso é algo primordial quando você vai fazer qualquer reunião de acervo, de arquivo. E depois, né, a sala de memória, da Casa Luiz Alberto Torres, ela não pôde mais continuar ali, né, porque era um acervo municipal, a Casa Heloísa é federal, e criou-se o Centro de Memória de Itaboraí, que foi aí que eu também tive contato mais profundo com o Folha de Itaboraí. Passei a digitalizar, podemos assim, né, a parte o trabalho que a dona Dalva tinha feito, os catálogos. Fiz também a digitalização das fotografias. O Fundo Folha de Itaboraí, ele já tem fotografias digitalizadas, elas só não estão disponíveis na rede, mas tem as fotografias todas digitalizadas, que estão lá no Centro de Memória. Então, o Folha de Itaboraí é um dos jornais mais completos que a gente tem dentro do município, por isso, que se preservou também as fotografias. Fotografia que era publicada dentro do jornal, você consegue ter acesso. E muitas dessas fotografias, elas não eram publicadas. E com essa mudança, né, de um local para o outro e tudo mais, acabou perdendo-se algumas fotografias muito importantes, né? Tem algumas faltas que se vê, por exemplo, dessa primeira catalogação que a dona Dalva fez, e da última que eu fiz da conferência, algumas fotos sumiram, né? Tem fotos de caráter bem importante assim, para a história, por exemplo, construção da Embratel, algumas fotografias desapareceram. Por N motivos, né, que não vem ao caso. Mas o Folha de Itaboraí, ele ajudou nessa preservação da memória da cidade, não só por guardar o arquivo em si, mas também pelo seu ODI, valorizar muito a história do município. Então, ele fazia colunas com cronistas, por exemplo, o Orcival Barbosa Velho, né, que é uma personalidade, um escritor conhecido na cidade. Ele era cronista também dentro do Folha de Itaboraí. Se produzia sobre a memória, por exemplo, dos patronos de escolas,
tinha uma divulgação dessa informação, que na época não tinha internet para se divulgar. Então, era uma fonte primordial para se acontecer isso. Então, esse acervo ele é muito completo e a gente, né, do IHGI, tem a sorte de atualmente, né, depois de passar por vários locais, ainda continuar em propriedade da família, o Fundo Folha de Itaboraí ele foi doado para o Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, né, pela filha do seu Odi, a Maria Regina. A gente só não está com ele ainda na nossa sede. Ele ainda está alocado no Centro de Memória de Itaboraí, porque a nossa sede ainda não dispõe de todo aparato, né? Ainda não está em condições adequadas para esse arquivo ir para lá, esse acervo para lá. Mas ele está em posse agora do Instituto. Então, como ele está em posse do Instituto, a gente tem, né, que produzir mais sobre ele, também tratar esse acervo com mais cuidado, a gente conseguir mapear, essa fotografia está na edição tal, quem que tirou? O que aconteceu? Por que ele foi para lá, né, para tirar essa foto? O Fundo Folha de Itaboraí, né, uma parte que eu achava mais interessante é porque tem várias fotos 3x4. Tinha, assim, para mais de 300, 500 fotos 3x4. De pessoas que não têm identificação. Muitas delas só estavam atrás de Maria ou João. Não dá para saber quem era, né? Então, é um arquivo importante que ainda tem muito a ser pesquisado e ele está em ótimo estado, né, para todos esses percalços que ele já passou na vida dele. Depois de falar muito, né, agora sobre o Fundo Folha de Itaboraí, vou falar um pouco sobre história pública e democratização do acesso à produção historiográfica. Que seria isso? A história pública ela é um facilitador, né? Eu trouxe mais um termo aí historiográfico, né? Mas eu vou explicar o que ele é. Que, no caso, ele facilita essa produção que a gente faz na academia, ou, por exemplo, o que você faz dentro do arquivo, igual que eu comentei do Folha de Itaboraí, como que ele pode, o que você produz, né, para que uso vai ter? Escrevi esse artigo, mas o que aconteceu com ele, né? Escrevi, mas e agora? Vai ficar no arquivo no site, vai ficar numa biblioteca, né? Como que você faz para dar esse acesso, né? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é a história pública, né? Até vou dar uma lidinha aqui para não sair nada, né? Mas é um campo da historiografia que busca levar o conhecimento histórico para além dos círculos acadêmicos, né? Tornando acessível e relevante para diferentes públicos. Isso é muito do que a gente vê aqui nessa instituição. Às vezes a gente não dá nome, mas é importante também a gente dar nome para o que a gente faz, né? Para saber e, com isso, valorizar ainda mais o que a gente produz, o que a gente publica. Tanto valorização no geral, mas também valorização acadêmica, que às vezes a gente acha que não está fazendo nada, não está publicando nada, quer concorrer a um edital, mas não sabe o que fez. Mas isso também, a história pública também é uma produção acadêmica que a gente faz. Para além dos muros, né? A academia, né? A faculdade, a escola, para além dos muros da instituição. Então, né, a história pública, ela acontece, né? Se manifesta em museus, exposições, documentários, nas redes sociais, grupos, por exemplo, que o Dalso até mesmo tem, né, do Rio Bonito, tem também a Alessandra, né, aqui em Itaboraí, do Memórias da Pedra Bonita. Então, isso tudo é história pública que você está fazendo. Às vezes você não faz com essa intenção, mas vira, né? Então, a gente tem também os projetos de educação patrimonial, memoriais, podcasts, várias iniciativas. O vídeo que eu fiz, botei no YouTube, é uma história pública. E isso aqui que a gente está fazendo hoje também faz parte da história pública. Então, essas ações, elas são importantes para democratizar o acesso, né? Para todo mundo ter o acesso. É claro que há pessoas que não têm interesse, mas isso, de uma forma ou de outra, chega nela. Então, ela se interessa, ela vai procurar valorizar, entender a sua cultura, a sua história. Então, a história pública, ela dá o sentimento de pertencimento à comunidade. Ela valoriza as memórias locais. Eu estou trazendo bastante o exemplo do grupo da Alessandra. Eu acho que todo mundo aqui, né, meio que sabe como é que funciona. Então, quando ela pergunta, vocês lembram de tal professor? Vem lá várias pessoas que não se viam há muito tempo, que se reconhecem ali, que estudaram juntas, né, traz essa memória. Ou então, como que mudou, né? A gente tem lá o esporte público comercial, que não está em condições boas, né?
mas a gente sabe como é que era, o que acontecia, diversas gerações passaram por lá. Então, também incentiva, né, a história pública, a participação popular, né? Por exemplo, do comercial, se eu não me engano, tinha até surgido uma iniciativa de ajudar, né, a movimentar, de fazer reforma, vaquinha e tudo mais, que incentiva a participação. Da mesma forma, quando aconteceu lá com o obelisco do Retiro São Joaquim, que as pessoas se mobilizaram, por que tirou, o que era aquilo, né? Causa o interesse. E também esse incentivo à participação popular, ele pode até propor, né, mudanças na lei, no tombamento de determinados bens públicos. Então, esse sentimento de pertencimento que a história pública traz, ele é super importante para a preservação do patrimônio histórico e também na divulgação da memória e preservação da nossa memória. E o que também contribui para isso são esses editais que o governo federal, o governo estadual, também municipal, eles proporcionam para a população, né, para os fazedores de cultura, os agentes culturais, continuarem produzindo sobre a sua própria história, podemos dizer assim, né? Então, isso também dá voz a grupos, né, marginalizados. Muitas vezes são histórias que não estão registradas nas narrativas oficiais. Por exemplo, Itaboraí tem uma lacuna muito grande sobre os negros da cidade. Né? Estou falando isso em relação aos séculos passados. A gente não tem muitos documentos sobre isso. Né? São poucas informações que a gente tem. Há, sim, pesquisadores que cada vez mais tentam trazer isso à tona, né? E eles fazem isso com fontes que não são fontes que a gente considera oficiais, por exemplo, registros da igreja e tudo mais, que às vezes não tem, né? A história pública ela também fortalece a identidade coletiva, como comentei, né, de compreender esse passado comum, né, dessa comunidade. A gente veio, né, por exemplo, da laranja. Meu avô plantava laranja. O meu avô também. Eu e David, a gente tem até a história, né, de que tinha um problema da cerca do meu avô com o dele lá em Pacheco. Então, é algo em comum entre a gente, né? David, por exemplo, sempre tem vários primos, porque dentro da genealogia que ele gosta de fazer, ele sabe as relações que essas famílias tinham e também compreende como essa identidade, né, do itaboraiense, né, dessas relações políticas, familiares, acontecia. Então, isso é um sentimento de pertencimento que você tem. Quando você sente que você pertence, você preserva. A sua casa, você não cuida da sua casa. Então, a mesma coisa, a cidade, patrimônio público. Se você sente que é seu, você vai cuidar. Então, favorece isso. E também ela cria espaços de reflexão. Por exemplo, um monumento histórico. Por que a igreja de São João Batista, que eu sempre passo em frente, aquela igreja está com uma árvore nascendo lá em cima? Por que isso, né? Vamos procurar ver o que acontece, vamos cuidar. Então, você passa a refletir a partir do momento que você sente que você pertence àquela comunidade, também a produzir sobre ela. Né? Aqui, né, como eu já falei, até dei alguns exemplos agora há pouco, da contribuição da história pública para a preservação do patrimônio histórico. Né? Ela conscientiza a importância desse patrimônio, por que ele está ali, por que é um bem tombado. Tem muita gente que não sabe nem o sentido do termo, né, tombamento. Né? Às vezes acha que vai derrubar, né? Tem sempre essa historiazinha assim. Mas você tem que conscientizar a partir do momento que você explica, você cuida, né? Tem algumas ações dentro do município que buscam, né, divulgar e preservar o patrimônio. A gente sabe, né? A Alexandra, né, por exemplo, com as visitas guiadas, ela faz isso lá através da Secretaria de Cultura. O Instituto mesmo já fez várias visitas. A Cris Rosa também faz, né, a parte do turismo, com uma questão, né, puxando mais também para o patrimônio histórico e preservação, mesmo que seja preservação também do nosso patrimônio ambiental, que é super importante. O histórico também anda lado a lado com a preservação do patrimônio ambiental. Então, isso tudo estimula também o turismo e a economia local. A partir do momento que você estimula aquele patrimônio e preservação, você consegue trazer mais turistas,
Hoje mesmo, se eu não me engano, né, vocês estavam comentando, foi ontem, sobre a fazenda, né, a questão do turismo na cidade, a economia local, por exemplo, as cerâmicas de Itaboraí durante muito tempo foi muito conhecida, a laranja, e não teve um incentivo a se permanecer, né, por exemplo, a exportar a cerâmica de Itaboraí, né, isso não, o gás que tinha naquela época não se manteve, né, até mesmo pela falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que não sabem da história da laranja, que são nascidas em Itaboraí. Não sabe como que era, o porquê, né? Até porque agora, né, a laranja ficou para a parte de Tanguá, né? Mas isso é outra história. Então, quando você contribui para a história pública, você integra essa comunidade através desse sentimento de pertencimento, de que aquilo é seu, né, faz parte da sua história, do seu cotidiano, para preservar. E assim você consegue movimentar tudo. É claro que falando, né, parece que é muito fácil, mas na prática a gente sabe que não é. Mas se a gente não tentar, não consegue nada, né? Então, a partir dessa contribuição da história pública, a gente documentar, compartilhar memória, seja por meio de rede social ou diversos outros canais, né? E a gente também influencia a política pública. Como eu falei aqui atrás, né? Quando você cria espaços de reflexão, né, sobre o sentimento de pertencimento à comunidade, você vai cobrar aquilo que você começa a saber que é seu por direito, né? Que o acesso à cultura é seu direito, que o acesso à educação é seu direito, aquele patrimônio histórico faz parte da sua história, da sua memória, ele precisa ser preservado e isso é seu direito. Você sabe o que você pode cobrar e o porquê que você tem o direito ao acesso àquilo, né? Então, aqui como, né, eu falei, né, da parte de documentar e compartilhar memórias e histórias, um local onde a gente faz isso atualmente seria nas redes sociais, certo? Então, as redes sociais, elas desempenham, né, esse papel na história pública de ampliar o alcance da informação e da produção historiográfica. Ela democratiza, aqui eu já joguei, né, alguns aspectos, né, da história pública e as redes sociais. Ela democratiza o acesso à história, então todo mundo consegue, com o celular, ter acesso a essa informação, né? Não apenas questão, assim, financeira da pessoa conseguir comprar um livro sobre história, né? Mas também questão de praticidade. Às vezes a pessoa, ela trabalha, né, com a escala de 40, 44 horas semanais, e a pessoa não tem como ter acesso a uma biblioteca para ir lá pegar um livro. Então, no celular, ela consegue fazer isso. Através de uma rede social, ela consegue ter acesso a informações históricas, né, sobre a sua cidade, sobre diversos outros temas, no celular, enquanto ela está indo ou voltando do trabalho. A gente sabe, né, que Itaboraí, para qualquer outro lugar que você vai trabalhar, são 3 horas de engarrafamento. Então, você, com o celular, você consegue ainda ter um uso desse tempo, né? E também consegue, através, por exemplo, das redes sociais, ter a interatividade e participação popular. Como eu comentei, né, eu vou trazer de novo um grupo do Facebook, né, da Alessandra. Ali, você joga uma informação e a pessoa vai lá, compartilha, comenta, lembra de outro fato. Então, você cria uma rede de valorização dessa memória, dessas histórias locais, que ela vai se reproduzindo, né? Ela vai sendo transformada, né, vai sendo anexada, e ali também forma um acervo histórico de informação. Por exemplo, quando eu estava no Centro de Memória, a Cris também deve saber disso, né, do pessoal do SEV, do curso de formação, sempre tinha algum trabalho sobre a memória local, sobre determinada situação. Foi até agora eu não lembro quantos anos que o SEV começou, que brotou de alunos, né, do SEV, lá no Centro de Memória, querendo fotografias de outros anos, né, de formaturas do SEB. E isso tudo, boa parte delas conseguiam a informação lá, não no Centro de Memória, mas no grupo da Alessandra, porque lá tinha assim, quem era da turma do SEB de 72, de 80, e lá colocava as fotos das formaturas. Então, ali produz nessa valorização, essa divulgação, ela sai circulando, né? A senhora que botou lá no grupo a foto da sua formatura, ela não imagina que depois ia parar num trabalho de uma aluna no ano de 2024, né, o trabalho dela do curso normal, o mesmo curso que ela fez há 20, 30 anos atrás. Então, essa rapidez, essa divulgação, ela valoriza a memória, valoriza a história. Você consegue também, né, através da história oral,
da comunicação, você compartilhar essas informações também pela rede social, de podcasts, de vídeos. O Instituto mesmo agora tem feito isso, vários vídeos no YouTube, nas redes sociais, colocando, divulgando essa informação na palma da mão, né, no celular. E isso, quando você produz com conhecimento, embasamento científico, você combate a desinformação, porque se é uma pessoa que coloca informações aleatórias, sem nenhuma pesquisa, sem nada, e só ela que coloca na internet, e o pesquisador sério, ele não compartilha. Eu não vou colocar minha pesquisa, né, na rede social. Não vou colocar, né? Não, como se rede social também não produzisse cultura. É só o museu que é cultura, né? O celular ali, o Facebook, o Instagram não se produz cultura, né? Tem pesquisador que é assim ainda hoje, né? Tá na atualidade, ele age dessa forma. Então, quando você não compartilha uma informação adequada, né, não dá esse acesso amplo à informação, o que vai ficar perpetuando na história, né, no consenso, vai ser a desinformação que uma pessoa colocou lá, às vezes até mal intencionado, que também tem isso, né, na divulgação de preservação de patrimônio. A gente sabe por aqui que, às vezes, tem gente mal intencionada divulgando informação equivocada de propósito. Então, isso é super importante da gente estar dentro dos meios das redes sociais. E também, né, a inovação da divulgação científica, que, hoje em dia, historiadores, instituições, qualquer atividade, né, muita gente brinca que você se forma e você tem que virar blogueiro também, né? Você tem que ter uma conta na rede social para divulgar o seu trabalho. Mas é a nossa realidade. Cada vez mais, as redes sociais, a internet, né, a parte virtual está na nossa vida. Então, infelizmente, a nossa realidade, a gente tem que se adequar a ela. Então, a divulgação científica, ela também tem que se adequar a diferentes formatos. Eu produzi um artigo, né? Vou também fazer um vídeo curto, colocar na internet sobre aquele meu artigo que eu escrevi. Porque a partir desse vídeo curto que tem mais alcance, né, podemos dizer assim, que é mais fácil de se compartilhar, da informação chegar em diferentes meios, a pessoa que tiver mais interesse, né, de ler o artigo, ela vai lá ler o artigo. E a pessoa que não tem interesse em ler o artigo, ela vai conseguir ter consumido a sua informação. Você vai ter conseguido passar para ela e até mesmo engajar ela nessa preservação do patrimônio, que é outra questão que a história pública e as redes sociais traz. Então, isso é muito importante, né, nessas campanhas online de mobilização para preservação do patrimônio. O Cláudio mesmo é uma pessoa que faz bastante isso, nesse engajamento na preservação desses patrimônios que estão ameaçados, e você divulgar que eles estão ameaçados, que às vezes a pessoa passa, por exemplo, próximo ao meu trabalho, né, aqui em Santa Teresa, na Lapa, tem vários prédios que estão caindo. E a pessoa passa ali e não tem nem noção do que era aquilo. Até mesmo eu, que sou historiadora, às vezes eu passo, eu não sabia que aquele prédio ali era super importante. Você passa com pressa, né, indo do trabalho para casa, rápido, você passa e não vê. E às vezes numa rede social você abre lá, nossa, esse prédio é um prédio tombado, ele está precisando de restauro, de preservação. Eu sempre passo por ele. Você cria um sentimento de pertencimento à comunidade, entendeu? Através dessa divulgação e também para a preservação do patrimônio. E outro último ponto aqui, que eu já vou concluir, já falei até demais, que seria o fortalecimento de redes de pesquisadores e instituições. Um exemplo seria os institutos históricos. A gente mesmo aqui no Instituto sabe de vários outros institutos que foram criados nos últimos anos, e isso, né, dentro das redes sociais, forma engajamento de trocas de informações. Também, né, a gente chora as pitangas juntos, podemos dizer assim, né, de troca de problemas, como que a gente pode resolver determinados problemas. E também, né, redes de pesquisadores. Não sei se vocês conhecem, né, mas sempre tem pesquisadores, por exemplo, sobre a história do leste fluminense. Tem grupos de pesquisa dentro de redes sociais que trocam informações. Grupos de história das mulheres. Tem essa troca de informações que fortalece essa rede de divulgação de congressos, de divulgação de pesquisas. Às vezes uma pesquisa que é muito próxima à sua está acontecendo, né, em outra cidade, você não sabe, você pode contribuir e vice-versa. Então, as redes sociais, né, elas são ferramentas que, se a gente usar de forma estratégica,
né, ela amplia o impacto do trabalho historiográfico, né, fortalece esse pertencimento à comunidade, a preservação do patrimônio. Só que a gente tem que aprender a usar, né? Na verdade, todo mundo tinha que aprender a usar as redes sociais de forma saudável, né? Podemos dizer assim. Então, vou concluir, né, já, né, que eu trouxe vários assuntos, eu não quis trazer um conteúdo do vídeo, nem do capítulo, porque alguns de vocês já tiveram até acesso, né? Mas o que às vezes um artigo que a gente vê sobre determinado conteúdo, por exemplo, os 150 anos da independência do Brasil, ele tem diversos assuntos historiográficos, de produção, de coisas que a gente pode pensar, que a gente pode fazer, ali, né, orbitando dentro daquele artigo, que às vezes a gente não vê ou não tem tempo mesmo, né, de perceber devido à correria do dia a dia. Então, né, que para concluir agora a minha apresentação, só vou falar isso daqui, e depois vocês podem perguntar e fazer qualquer comentário que queira, né? Que a pesquisa histórica, quando a gente alia a difusão de conhecimento por meio das mídias, das redes sociais, ela se torna uma ferramenta poderosa para a educação patrimonial, para a formação de uma consciência crítica sobre o passado e o presente. E a gente, né, em instituições como principalmente o Instituto, né, o IHGI, a gente tem um papel fundamental nessa preservação e divulgação dessa história, de iniciativas, né, como esse vídeo mesmo, para contribuir no acesso de conhecimento. Então é isso. Eu espero que o debate aqui que eu fiz, que eu trouxe vários pontos, que eu acredito que alguns de vocês já tenham tido contato, outros pontos talvez não, até mesmo, por exemplo, história pública. Muitos de vocês fazem, às vezes não sabiam nem o que faziam, né? Então, eu espero que inspire, né, vocês para novas reflexões, para novos trabalhos, novas publicações e divulgação de conhecimento. Então, é isso. Deixa eu sair daqui. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Já parei de compartilhar, né? Falei muito, agora é com vocês. Obrigado, Paula. Pausa para beber um copinho d'água. Gente, eu vou dar 5 minutinhos para quem quiser fazer perguntas, né, para a nossa palestrante. Eu já queria iniciar, né, só fazendo uma consideração, Paula. Você falou do Jornal Social, mas pelas nossas pesquisas e de outros pesquisadores, eu até já escrevi um pequeno texto sobre isso que deveria ser revisado, justamente quando eu comecei a fazer pesquisas lá no Jornal Itaboraense. Desde a década de, acho que 1830, 1840, Itaboraí já tem essa projeção de jornais da cidade, né? Não só da cidade, acho que Santo Antônio de Sado, por exemplo, o Alexandre Fortes de Bustamante, que foi presidente da Câmara de lá, né, descendente de Tomás Carr, ele tinha um jornal, um periódico lá na Vila de Santo Antônio de Sá, né? O próprio João Hilário, eu já encontrei alguns documentos, né? Porque a Biblioteca Nacional tem a hemeroteca, mas tem outros setores que também têm jornais, né? Porque tem, por exemplo, quando eu fui escrever o meu artigo sobre o processo de independência, na seção de manuscritos da BN tinha um jornal, acho que o único exemplar conhecido sobrevivente de um dos jornais do João Hilário de Menezes Drummond. Até passei para o Delbrando, para o artigo dele, né? Só para elucidar, né? Como Itaboraí sempre se deslanchou nessa parte, e só para encerrar já a minha fala, eu lembro um comentário, né, do Newton, eu acho que é o esposo da Alva da Publita. Eu também fui pesquisar no Jornal Imparcial uma época. Ele me falou que a maioria dos jornais de Itaboraí, né, viviam, né, na década de 90, 80, sob patrocínio dos políticos, né, então por isso que a vida deles era efêmera, e não deram continuidade, tá? Infelizmente isso. A gente vê muito jornal, isso em época de eleição aqui nos carros, ainda tem essa estratégia, como você falou dos conflitos políticos, né, das disputas de poder. Isso ainda acontece em período eleitoral justamente, né? Você falou uma consideração muito importante. A gente está numa geração aí de acesso à tecnologia, né, de convivência com inteligência artificial, mas grande parte do povo ainda não tem acesso aos meios de comunicação, então o jornal impresso ainda faz muita diferença na cidade de Itaboraí. Esses são os comentários que eu queria fazer. Então, Paula, você levantou a mão? Porque você comentou do jornal, por exemplo, que o João Hilário, né, teria publicado, e antes da época que eu comentei, né, do social, né, você falou da primeira metade do século XIX, né,
Isso. E a gente não tem outros documentos, outras fontes sobre essa época no nosso município, que muita coisa se perdeu, né, por falta de conservação, né, por falta de local apropriado para ficar. Então, o jornal, por exemplo, que está lá na hemeroteca ou que está na Biblioteca Nacional para consulta, é uma das poucas fontes que a gente tem sobre esse período da história de Itaboraí, né? E aí o jornal se mostrando mais uma vez como uma fonte bem importante. Perguntas, pessoal? Delbrando, com a palavra. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, só vou fazer uma consideração. Parabenizar a Paula pela desenvoltura, não sabia que ela estava tão desenvolta assim, né? Tão eloquente, né? Falando fácil. Parabéns por isso, viu? Continue sempre assim, você nos representa, viu? Só endossando essa questão dos periódicos anteriores ao social, realmente a gente tem pena que no município a gente não consegue ter esse acervo. O que a gente pode tentar fazer, eu acho que pode ser um projeto, é resgatar desses espaços públicos que já têm coletado ou que tem algum acervo, para a gente trazer para o Instituto Histórico, para que, de fato, a gente consiga, dentro da nossa localidade, ter um espaço onde seja facilitado o acesso a essas fontes tão difíceis de se encontrar e de se pesquisar, né? Mesmo que a hemeroteca seja acessível, mas quanto mais a gente conseguir divulgar esse material, é melhor para a gente poder ter o desenvolvimento de pesquisas, né? Porque nem sempre pode parecer incrível isso que eu vou falar, mas muita gente não consegue ter acesso à hemeroteca. E ela é difícil de você conseguir mexer também. É fácil, mas ao mesmo tempo que é difícil também. Porque também é um universo muito grande, né? Se a gente consegue fazer o filtro e trazer aquilo que de fato nos interessa no primeiro momento para a história local, a gente já facilita bastante as pesquisas, né? Seria bom era se a gente conseguisse uma cópia digital, né, desses jornais e tudo mais, ter um acesso em outra plataforma, né, sem ser da hemeroteca. Mas a gente consegue essas cópias, né? A gente reproduz, a gente só precisa dizer a origem, né, para poder respeitar o direito autoral, né? da Biblioteca Nacional, né? Uma parte, Delbrando, não só da Biblioteca Nacional, né? Uma vez eu procurei a Maria José da Biblioteca Nacional. Uma das grandes problemáticas da hemeroteca, por exemplo, a hemeroteca não é só digital, tem a física, né? Ela tem esses jornais devido à questão do depósito legal, uma parte considerável desses jornais. A problemática da hemeroteca é justamente a lei de direito autoral. Ela serve para proteger a propriedade intelectual do autor, mas, de certa forma, isso também dificulta. Tanto é que você, quando vai fazer pesquisa, aparece aquela tarjazinha, né, por exemplo, Jornal Fluminense e outros jornais. Esse jornal é propriedade intelectual, seguindo o artigo 5º da Constituição, Lei de Propriedade Industrial, citando todos os artigos. A minha dissertação de mestrado, eu tive que ir lá, né, porque ele não está nem digitalizado, porque é uma publicação que ainda está em circulação. Mesmo que a que eu pesquisei da década de 60, ela ainda está em circulação, então ela não é digitalizada. Então tem toda essa questão burocrática na hora de você citar e compartilhar dentro, mesmo que seja um produto acadêmico. Se eu fosse publicar como livro, eu ainda ia ter mais uma dor de cabeça também, né, para conseguir autorização. Já encerrou, Delbrando, sua fala? Então, seguindo a lista de chamada, né, lista de inscrição, Cris Rosa, por favor, abre o seu áudio, seu microfone. Citei bastante a Cris também, né? Olá. Olá. Obrigada. Muito obrigada pela parte que me tocou. Parabéns pela sua apresentação. Foi merecido seu audir. E assim muito contribuiu para o nosso crescimento histórico, né? E eu espero que muitas pessoas possam assistir, ouvir os seus relatos aí mediante a tantas pesquisas e a importância desse projeto, como você citou, né? Esperamos ter mais oportunidades até para mais projetos aí. Eu gostei muito da parte dos periódicos, né, dos jornais, principalmente daquele primeiro,
É engraçado que eu não me recordava de ter ouvido falar dele. Achei muito interessante. E você falou que ele está em posse da família ainda, né? Esses dois jornais que circularam E ali inicialmente. pertinho da sua casa, tá? Também da minha. Ali naquele ponto da amendoeira, na parte de cima, né? Que é a família do seu Eimar, não é, David? O nome dele? Isso. O seu Eimar. Naquela rua do lado, que vai para o SEV? Na 22 de maio, Guris. Na 22 de maio. Em cima onde você vai fazer suas molduras. Isso, em cima ali da parte da vidraçaria, ali da borracharia, tem aquela loja de ar-condicionado. Ali é da família, né? A gráfica funcionou também depois de um tempo ali, né? Já para os anos 90 funcionava lá também. Ah, sim. E aí, agora é mais informativo mesmo, porque eu tenho interesse em fazer algumas coisas. O acesso é difícil, Paulo? Olha, quem já me concedeu, né, fez a ponte foi o presidente aí, ó, o David. Tá procurando, Mas o seu Eimar, ele é muito simpático, ele é bem acessível, ele valoriza muito, né? Cada vez mais, assim, ele quer que as pessoas tenham acesso a esse acervo. Ele só tem que conversar, né? Para que você vai fazer, né? Como é da família, assim, ele preza por saber a procedência, a sua procedência e o que você vai fazer com o arquivo. Ah, entendi. E a outra coisa também... Contato forte aí, ó, David. Ah, pode deixar. E a outra questão seria assim, ele deixa ver e ele deixa tirar fotos, o que ele permite, né, no caso? Deixa tirar foto, só não deixa você levar, né, o material. Ah, tá, isso aí eu já esperava mesmo. Eu espero que um dia, né, a partir de muitas conversas, todo esse acervo aí passe a fazer parte do Instituto, assim como nos foi confiado o outro periódico, né? E aí, Paula, e vamos que a gente tem muito trabalho à frente. Isso aí. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua contribuição, né? A gente tem muita coisa para fazer. Cris, só uma consideração em cima, só um minutinho, Paula, só para elucidar também a sua dúvida. A nossa amiga, que é benfeitora, Regina, já teve uma conversa com ele, né, dono de jornal para dono de jornal, com essa situação. Só que o seu Eimar é uma pessoa extremamente solícita, né, conserva dentro das possibilidades dele a história e a memória do jornal, só que também ele representa os irmãos, né, são 3 irmãos, mas quem toma mais conta é ele tem 2 filhos jornalistas também, que tem essa questão de manutenção também da propriedade intelectual do jornal, se eu não me engano, eu não sei se acho que é esse ano, faz 130 anos, a gente tem até que conversar com ele isso. Se eu não me engano, é 1895, está fazendo 130, quem é o pessoal de matemática aí? Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vai fazer aniversário esse ano, tem que ver a data da primeira publicação para a gente fazer uma homenagem. Já foi, se for o caso, a primeira publicação é 19 de janeiro, né? Então, já comemoro. Então, estamos no ano aí do 130. 130? Isso aí, 130. Então, vamos lá marcar um café com ele essa semana. Ele é uma pessoa muito solícita, só que ele é isso. Ele pergunta, vê a procedência da pessoa, por uma questão de segurança também, né? E a questão dele, ele só tem 2 diferenças para o itaboraense. O volume dele de informação é muito maior. As fotografias, a gente não teve acesso que foram publicadas no jornal, acho que não se conservou, né, infelizmente. Ele tem os prelos originais, né, o do século XIX, de madeira, ainda bem simples. Tem outro de 1900, uma máquina francesa, que, segundo ele, só existem 4 no mundo em operação, né? Que é mais de informação. Tem uma prensa também, que eles faziam até os convites e divulgações de Festa da Laranja. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, né, daquele vídeo do livro, né, da produção do livro, tem, bem mais para frente, né, a cena lá que o David filmou, né, acho que foi eu, o David e o Rui, Delbrando, eu não lembro se foi também nesse dia, lá, que ele botou até o prelo para funcionar, né, e ele conta a história toda, que ele trabalhou com o pai durante muito tempo, né,
E agora essa máquina de impressão dos cartões e dos cartazes, ela é bem legal, porque dentro do Itaboraense, alguns volumes, né, acho que ele até mostrou para a gente, tem ainda os cartazes da Festa da Laranja, por exemplo. Para quem tem interesse em pesquisar, né, mais sobre a Festa da Laranja, o Itaboraense tem bastante informação, que eu acho que eles eram um dos patrocinadores, né, também. Isso. E o Folha de Itaboraí ainda conservou os linotipos, que são as pecinhas de chumbo que fazem a impressão, e o itaboraense, um funcionário dele lá, infelizmente, pegou para vender. Então, derreteu os linotipos originais do itaboraense. Isso aí se perdeu. O Folha tem alguns. Não tem. Oi, Paulo? Tem alguns. Tem aquelas placas inteiras, né? Por exemplo, de anúncio, ou a placa acho que tem uma do logotipo do jornal. Isso. Mas as pequenininhas, né, que eles formavam para impressão, isso daí também eu já não tenho... Não existem hoje, assim, né? Pelo menos junto do fundo. Mas eu não sei o que aconteceu, né? Como que isso se perdeu, ou se ele também não teve intenção de guardar e vendeu junto com o restante das ferramentas de publicação, né? O seu ODI. Aí eu não sei dizer. Essa problemática da transferência do acervo e o acondicionamento inadequado perdeu muita coisa também, infelizmente. Mas, como a gente tem o ditado do Instituto Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, a gente está agora com essa dinâmica de um novo edital aí que vai possibilitar, né, uma conservação adequada desse acervo e, se dentro do possível, dentro das possibilidades, a gente poder receber esse novo acervo também, né, porque a preocupação deles, né, é justamente com o futuro dessa conservação desse jornal com uma segurança, né, que dê segurança à família, que a memória vai ser preservada, né. Então, Cris, você já tem mais algum comentário? Cris? Não. Mais alguém quer fazer alguma fala? João, acho que levantou a mão. João Vieira. João, está aí? Já que João ainda não se manifestou, passa a palavra ao Sérgio. Então, está me ouvindo, Paulo? Sim. Então, pessoal, boa noite a todos. Parabéns, Paula. Parabéns ao Instituto Histórico Geográfico de Itaboraí. Olha, que maravilha. Muito bom. O Ideobrando já falou tudo que eu tinha que falar, né, com relação a você. Parabéns. Tá? Você transmite muita segurança naquilo que está apresentando, e isso aí é importante demais, para que a gente tenha assim, um repertório de pessoas no seu quilate, para que a gente possa entender bem o desenvolvimento do raciocínio, né? Porque Obrigada. eu tenho muita dificuldade nessa questão. Né? Você tem assim, uma facilidade muito grande de desenvolvimento do tema. Parabéns, Paula, parabéns, Instituto. Agora, dentro desse contexto todo, eu tenho ultimamente me decepcionado muito com essa questão das redes sociais. Né? Muitas pessoas envolvidas nas redes sociais, fazendo uso delas de indevido, entendeu? Indevidamente. Copiando matéria, transformando informações. Assim, eu posso citar uma série de dados relativos à desinformação, mas o grande problema todo nesse sentido aí, né, do seu trabalho, é regimentar, né, dar selos às páginas, né, sérias, que sejam assinaladas pelo Instituto Histórico como de credibilidade, porque é muito difícil. Eu trabalho desde 2013 nas redes sociais por História, e de lá para cá, em 2013, São Gonçalo não tinha rede social de História. Né? Depois começou a aparecer uma, outra rede social, tá? Hoje tem dezenas de pessoas falando sobre a história de São Gonçalo, com múltiplas informações distorcidas, né? Eu acredito que em Itaboraí deva ser a mesma coisa. Agora,
que mais me traz assim, apreensão, uma dúvida com relação à informação disso tudo nas redes sociais, né? Inclusive as prefeituras utilizam, né, nas suas páginas informações distorcidas para caramba. Agora, como que esse saber todo, tá, será introduzido e colocado, né, de uma forma de perfusão na política local? Isso é que é o grande problema. Tá? Você falou bastante sobre essa questão aí, mas o trabalho que envolve essa situação é muito difícil, muito difícil. Né? A população ela fica fora das informações em determinadas circunstâncias e os políticos à margem de toda essa situação. Só estou fazendo um desabafo, tá, Paula? Sim. Pessoal, agora o seu trabalho é de excelência, está de parabéns, e eu espero que, através dessa dinâmica que você empreendeu no seu trabalho, entendeu, que sirva de exemplo para que as pessoas, né, responsáveis pela cultura do município, né, se posicionem firmemente para que se mantenha todo esse arsenal de conhecimento e que eles sirvam, no contexto geral, para que eles aprendam também a administrar as situações, né, gerais do município, tanto elas históricas, geográficas, culturais, etc. E tal. Uhum. Bom, parabéns a você, parabéns ao Instituto Histórico. Obrigada. Questão que você estava dizendo até mesmo do uso, por exemplo, das prefeituras, dos políticos, né, em relação à história, essa divulgação, é um problema que eu acho que a gente tem na história local. E muitas pessoas, quando vão divulgar sobre a história local, elas colocam sempre um ponto a mais, né, parece, para deixar a história mais bonita, conta de um jeito que coloca uma informação errada. Aqui em Itaboraí a gente também tem esses casos, né? Até algumas pessoas, por exemplo, que eu citei, já aconteceu de fazerem esse tipo de informação errada, mas é por falta de conhecimento também, né? Tem algumas que fazem essa divulgação, tem um alcance às vezes muito maior do que pessoas com credibilidade do que estão falando, né? Acontece, porque contam, como eu comentei, uma história mais bonita, né? Coloca um detalhe a mais para deixar a história mais interessante, e é claro que uma história mais interessante vai ter mais engajamento, vai ter maior divulgação do que a realidade, né? Que às vezes a verdade não é muito bonita. Então, mas como eu falei, né? Eu acho que agora com essas produções digitais, por exemplo, né? Como esse que eu comentei, pode ser que a divulgação de conhecimento passe a ser mais séria, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? De algumas divulgações científicas sobre a história, né? A partir da cultura, dos editais de fomento à cultura. Que você imagina que a pessoa, né, foi selecionada desse edital a partir de uma análise de portfólio. Esse portfólio dela foi aceita porque ela tem embasamento com o que ela quis falar, né? Pelo menos você imagina que no mundo ideal seria isso, né? O correto se acontecer. Claro que às vezes não é o que acontece, mas eu acredito que a divulgação de informação, assim, atualmente ela tem se mantido mais fiel, né, às fontes, à produção historiográfica, né, produção acadêmica, do que mais antigamente, porque hoje você também consegue ver além da produção de notícias falsas ter aumentado, você também tem mais acesso a comprovar a veracidade de determinadas informações. Ao mesmo tempo que um lado anda, o outro também, né? Claro que não tem solução, né, para isso, é um questionamento, um adendo que fica sempre na nossa mente, né, ainda mais quando se fala de inteligência artificial, de divulgação de notícias falsas, que tem aumentado. Aí, cada vez mais as notícias falsas parecem mais verdadeiras, né? Às vezes mais verdadeiras do que a própria notícia verdadeira. Mas é uma educação que a gente tem que aprender, né? Independente da idade, a se educar como lidar com a internet, com as redes sociais. A gente vê isso hoje até com a proibição, né, de celular em sala de aula. Eu acredito que estamos caminhando, né, para um mundo melhor
de relacionamento com a rede social e com as mídias. João? João Guerreiro? Muito bem, Paula. Só quero falar que eu gostei muito da sua apresentação. Parecia que estava defendendo um mestrado. Parabéns, parabéns. Obrigada. O mestrado, se eu fosse na mesa, estivesse na mesa, dava 10 para você. Que bom. Só isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, pergunta? O Brando acho que levantou a mão. Eu levantei a mão. Paula citou o livro que eu escrevi sobre a história política lá de Tanguá. Ele foi sobre as eleições de 2012. Quando eu escrevi aquele livro, eu não tinha ideia de que eu estava no momento derradeiro das publicações físicas, né, das notícias políticas. Porque aquela foi a última eleição, praticamente, onde isso teve grande repercussão, onde se distribuía, se produzia muito fisicamente ainda os jornaizinhos, mesmo que comprometidos com uma política suja ou coisa desse tipo. E na eleição seguinte, 2014, e para vereador em 2016, a gente já não via mais isso, era a internet praticamente tomando conta na divulgação dos candidatos. Agora, a gente está num período ainda de transição, de aprender a usar a internet para comunicar, para informar, para instruir. O que se chama de fake news, hoje, sempre existiu, a informação equivocada. Antigamente se falava imprensa marrom, né, que produzia aquelas informações, as notícias que não eram verdadeiras ou eram distorcidas. Hoje a gente rotula tudo como fake news, e que nem sempre, tecnicamente, ainda que seja uma informação equivocada, ela de fato seja uma fake news, porque a fake news tem uma conotação criminosa, ou pelo menos deveria ter, né? E nem sempre você reproduz ou você produz uma informação com o desejo de cometer crime. Às vezes você está equivocado mesmo. Às vezes você tem uma visão romântica, como você mencionou aí, a pessoa dá uma interpretação, né? E, por exemplo, eu não sei por quanto tempo eu vou continuar vivo depois que eu publicar o artigo desconstruindo o nome de Itaboraí, né? Porque o Salvador de Mendonça, ele arbitrou que significa pedra bonita escondida no rio, mas a palavra não tem isso. Ele que deu essa definição no final do 19. Até então não se tinha uma definição para isso. Então, mas você vai dizer que ele estava mal intencionado? Foi uma percepção de época dele, ele quis, de repente, valorizar o município, a história do município, colocar em alta, e acabou colocando e reproduzindo. Isso foi sendo reproduzido ao longo do tempo. Então, assim, a gente está num momento de transição, acho muito interessante a gente pensar dessa forma. Eu não sei exatamente como que vai ser a solução para esse problema, né, de você passar a ter uma produção de informação, de conhecimento. Eu prefiro usar a palavra informação porque eu acho que conhecimento já pressupõe alguma tecnicidade na produção do saber, né? Quando você é mal intencionado para produzir conhecimento, é porque você está fazendo alguma coisa realmente já de errado. No caso da informação, ela pode ou não ser criminosa. Ela pode ser apenas a reprodução do senso comum, e esse senso comum, né, como já diziam os gregos, a doxa, é o senso comum. E o senso comum ele não está sustentado, pautado na episteme, no conhecimento científico, técnico. E esses conhecimentos sempre existiram na história da humanidade e vão continuar. A questão é como administrar isso, né? De forma que a gente traga menos prejuízo para o conhecimento ou para a construção do conhecimento que as pessoas têm. Mas é isso aí, eu acho que a gente vive esse momento de transição, pensar isso, fazer esse exercício epistemológico, né, na construção do saber é algo interessante. Não sei onde a gente vai chegar, efetivamente, mas a gente vai continuar caminhando, né? E eu espero que com boas ideias e boas exposições como a sua.
Obrigada. E aqui, ó, você já pode publicar um próximo livro, né? A diferença agora da política atual com as redes sociais. Começa a salvar as notícias. É uma análise, né? Mas dá muito trabalho isso, sabe? Pelo menos ocupando esse espaço físico em jornais, igual que você. É verdade, é verdade. Fica provocando ele para uma confusão com os outros. Fica. Mais alguém, gente? Desculpa a brincadeira, né? Faz parte também. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, agradecimento? Também registrar a presença aqui do Eric Lindemeyer, da Luci Feliciano, Rubinho também. Mais alguém? Dona Dalva, acho que quer falar. A Dalva levantou o dedinho lá. Dalva, o dedinho dela é físico. O dedo físico. Se você está ouvindo a gente aqui, Dalva, tem que abrir o seu microfone aí. Fica embaixo aí do telefone. Clica na tela que vai aparecer um microfonezinho aí, só você clicar nele. Abriu. Isso, olha lá, já está na integração. Pode falar. Tá bom. Parabéns, Paula, pela brilhante exposição. Obrigada. Você está no lugar certo. E obrigado pela parte que me toca, tá? Bastante sobre a senhora, viu? Obrigada, Paula. Obrigada. A personalidade histórica da parte da preservação aí, ó, da memória, da cultura de Itaboraí. Nova memória viva de Itaboraí, na Folha. E da Casa Luiz. História viva, né? É aí. E na rede social, viu? Aqui, ó, tá de forma digital com a gente. Viu como é importante também? E Delbrando, só uma consideração em cima da sua fala, o que você disse sobre a eleição de 2013 e 2014, 2016. A gente conversando... O livro é de 12. O livro tratou sobre as eleições de 12. 12, né? Então, mas foi nesse período, nesse contexto, foi? Oi, Dalva, quer falar? Não, pode ligar? Pode falar. Não, já pode terminei. ligar se quiser. Terminei. Então tudo bem. Não, parabéns, o que acontece? Parabéns para o Instituto, então, por promover isso aí. Eu não preciso estar lá, estou na minha casa aqui, assistindo, ouvindo. Tá bom, querido? Beijo para vocês. Beijo. Aproveita a oportunidade para dar um parabéns para João, que eu vi todo mundo colocando, mas eu não coloquei. Aí, João. Tchau. Dalva, obrigado pela sua presença, pela sua participação, para você ver como é que é a dinâmica do Instituto. A gente faz reunião presencial, quando não é possível fazer reunião presencial, a gente faz a reunião de forma telepresencial. Isso facilita a presença de muitas pessoas, como você, Rubinho, né, e outras pessoas mais, né, convidados. A gente tem essa dinâmica também das novas tecnologias. O que eu só gostaria de falar, já encerrando a minha fala, é que em 2013, quando começou essa questão lá do Facebook, que democratizou mais o acesso das pessoas, a fala das pessoas, a contribuição pessoal das pessoas, foi a partir desse período aí, desse contexto. Você vê que o Instituto, a gente começou com o Instituto Histórico lá em 2013, acho que, não lembro a data tem no Facebook, né, o registro de quando foi lançado o grupo, depois a página, que foi o momento que a gente começou a trocar figurinha, se conhecer, né, e compartilhar as pesquisas individuais, né, ajudar o outro com determinada pesquisa. Só que o que acontece? Teve um comentário essa semana sobre rede social, né, o brasileiro, ele foi imposto essa questão da rede social, né, as pessoas começaram a se integrar umas com as outras, mas essa questão da ética, do respeito, isso é uma questão que tem que ser aprendida também, né? Como o Sérgio estava comentando aí, eu já passei por isso, outros pesquisadores também, o Hugo passa muito por isso, o Hugo Delfim, né? Do copia e cola sem dar os devidos créditos, né? Então, muita coisa a gente não publica mais no Facebook, porque as pessoas, né, algumas páginas de grande abrangência, ela geralmente não dá crédito às pesquisas, né? Seja do pesquisador, seja da instituição. Então, a gente acaba se reinventando, né? Às vezes colocando uma marca d'água numa fotografia, porque a pessoa
pega descaradamente e não cita, não tem essa questão também, não leva em conta a questão da propriedade intelectual da produção, né, do acervo, como a Paula estava explicando, a questão arquivística, né, o que é fundo, o que é coleção, o que é um arquivo, né, isso tudo dá trabalho, e isso até por outros pesquisadores, isso acaba criando uma dificuldade, porque, tipo assim, igual jornal, quando um jornal quer pegar uma foto de internet, isso também é para não dar os créditos autorais, né, ou financeiros, dependendo do tipo de produção. Isso é muito complicado hoje. Então, isso é uma questão ainda que o Brasil ainda está se adaptando, essa questão da internet. Na escola, como você disse, está sendo um processo meio traumático para as crianças, né? Toda hora vai para o banheiro e leva telefone, né? Alguns respeitam, outros não, né? E se joga para o colo do professor a responsabilidade do controle, sem ter um instrumento adequado, mas, enfim, isso é um processo que a gente está vivendo, né? As redes sociais estão aí justamente para compartilhar, como esse vídeo que vai ser compartilhado, por exemplo, no canal oficial do Instituto no YouTube, e vai ser fonte também de produção de outros profissionais, ou também fonte de memória. Daqui a 50, 60, 70, 100 anos, sei lá, a gente não está mais aqui, mas a informação continua aí pela rede social ou pela internet. Delbrando? Só para trazer a lembrança que o último sobrevivente, né, o jornalzinho informativo físico, foi o Boca Livre, né, que mesmo com a distribuição gratuita, ele não conseguiu sobreviver. As pessoas não queriam mais ler o jornal físico, né? Queriam acessar a internet. Então, assim, dentro desse contexto do físico, no jornal físico, ele lutou pra caramba, né? Como ele distribuiu, o cara saía botando aquilo em para-brisa de carro para ver se conseguia... Porque ele tinha alguns patrocinadores, mas ele não conseguiu sobreviver, porque ninguém queria ler aquilo. Pegava para jogar fora, né? Ou nem pegava, já deixava aquilo, tirava e jogava fora ali mesmo, né? E como teve uma revista política agora também, feita aí pelo pessoal do PT, até interessante, com vários artigos do professor Gilciano, né? Um material muito interessante. Eu até separei exemplares para o Instituto, para o acervo do Instituto. Mas, assim, as pessoas também não querem ler um material bem feito, uma qualidade boa de papel, né? Tinha os artigos dele e outros artigos, mas as pessoas não têm muito interesse mais pelo físico. Nem o acadêmico quer ler mais livro. Livro físico, né? Livro físico. O link é muito mais prático para você acomodar, né? E isso que você acabou de falar aí, desse pessoal que não dá o crédito, isso aí não é o senso comum, não. Isso aí é o pessoal que já tem uma certa formação ou que trabalha com esse tipo de divulgação. Porque o povão, ele não sai reproduzindo simplesmente, porque o povão não faz pesquisa, o povão não produz conhecimento científico de uma maneira geral, né? Então são os acadêmicos sem ética ou os pseudo-acadêmicos, né? Eu ia comentar, a pessoa já faz com a intenção, né? Podemos dizer assim, ela sabe o que ela está fazendo. É verdade. Delbrando, você quer ver um termômetro do que você falou, que as pessoas compartilham, às vezes, uma coisa sem ter a intenção de prejudicar? É igual o pessoal, há uns tempos atrás, e pararam de fazer isso, era uma sátira que eu gostava muito, pegava a foto lá do Tom Hanks e dizia que ele estava perdido na rodoviária de Rio Bonito, na rodoviária... É mesmo? Nunca vi isso, não. Você não tem costume de rede social, né? Mas as pessoas pegaram uma foto, às vezes, de uma celebridade e colocavam, e as pessoas compartilhavam no interesse até de ajudar. Mas isso não é mais humorismo, não, isso? Não, às vezes é uma provocação justamente para as pessoas que compartilham as coisas sem ter a conferir a fonte, se é verdade, se não é. Não, então é uma questão também de adequação. Oi, Cris, pode falar. E o pior disso tudo, o avanço é tão grande que a inteligência artificial está aí pegando personalidades, coloca a pessoa falando as coisas sem ser ela. Então, esse é um outro problema. É um outro problema que está aí, né? E a gente vai ter que conseguir lidar com essas questões, que é mais para o pessoal que está mais engajado nesse assunto de IA, porque muita gente que está acostumada com o livro físico, com as redes sociais mais antigas, não estão acostumados a lidar com o IA. Porque o IA é uma ferramenta muito importante, porém, o mau uso
está se tornando assim uma coisa em todas as esferas, né? Recorrente em todas as esferas para o lado negativo. E isso vai prejudicar muito ainda em tudo, né? Isso que eu queria falar. Então, gente, para a gente dar dinamismo, já são 1h28 de sessão, né? Obrigado à participação de todos. Registrar mais uma vez aqui os meus parabéns, com desejos de muitos anos de vida, de produção, de passeios que a gente está sentindo falta, ao nosso bibliotecário, guardião mor dos livros do Instituto, meu vice-presidente, né, João Vieira. Parabéns, João, 71 anos. Obrigado. João, cadê o bolo, João? E já comi tudo. Pô, brincadeira, João. Pô. Próxima sessão presencial, a gente compra um e conta parabéns. Caraca, eu ia falar isso. Outro ponto, gente, só uma falazinha, né, registrar, né, é tanta coisa a comemorar que a gente às vezes não tem perna, às vezes o instrumento não dá, mas às vezes os registros são necessários. Como é a nossa sessão magna, parabenizar, né, eu não pude estar presente, mas eu acompanhei pela rede social, ao nosso estimado amigo Rubinho, testemunho ocular da história também, ele participou, acho que foi ontem, né, Rubinho, de uma sessão solene pela fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o extinto estado da Guanabara, né, que comemorou agora, foi dia 18, Rubinho, não dia 15, né, dia 15 de março, no sábado. O primeiro minuto do dia 15 de março de 1975. Aí. Comemorou 50 anos no dia 15. Da fusão meio controversa do antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Se você quiser falar uma fala de 2 minutinhos, eu te agradeço, Rubinho, sobre isso. Nós chamaram várias pessoas, né, da época, mas eu vivi essa época, né? Então, o que trouxe de errado para Niterói, né? O que foi ruim para Niterói, a maioria falou isso. Eu falei sobre isso também, e falei sobre o prédio da Assembleia Legislativa, que os vereadores tomaram logo posse. 2 meses depois já estávamos naquele prédio, que hoje ele é nosso. Ele foi doado agora há 2 anos para o nosso presidente, através do nosso presidente, Milton Cal, né? Hoje ele é da Câmara Municipal de Niterói. Falei sobre o Vale do Idoso, que foi o primeiro do Brasil, e até que alguém prove ao contrário. Eu falei das coisas boas que aconteceram também disso. Falei também da fila do banco e também falei da semente do royalties, que foi em Niterói também, no ano de 88, que o prefeito fez 3% de imposto sobre a gasolina, e dali copiaram e trouxe o mérito também. E falei um pouco da história, levei os documentos antigos, os deputados, tinha uns deputados lá e um secretário, tinha uns 2 secretários, eles ficaram empolgados, e eu pedi a eles, né, pedi através do vereador, que ele me cedesse um andar inteiro daquele prédio que tem atrás da Câmara, né, que um andar é usado, mas tem mais 2 vazios, e que tirasse o arquivo do subsolo, né, botasse lá o arquivo no 2º andar. E ele prometeu até móveis novos, cara. Aí o vereador vai fazer uma resolução que vai ser votada, o arquivo vai ser transferido para o alto, vai sair do subsolo. E lembrei de você. Bem, hein? Se deu bem, hein? Lembrei bem. A Paulinha, parabéns, tá? E eu queria, se pudesse ter cada dia um de vocês aqui no arquivo para descobrir uma história. Um dia o Dalcio esteve aqui, descobriu a Tânia de Medeiros, uma vereadora de 1937 que todos desconheciam. Um dia veio um aluno fazer uma tese aqui, descobriu a vereadora Edith Castex Olivier. Aí eu fui tirar dúvidas com o doutor Jorge Loretti, que ainda era vivo. Então, parabéns por tudo. E foi comemorado. Para mim, Niterói teve prejuízo, mas está melhorando, né? Deixou de ser capital, mas tá conseguindo algumas coisas, né? E eu agradeço a vocês aí também pelo empenho. Desculpa, 26 minutos eu estar atrasado, mas eu estava na igreja lá trabalhando, eu trabalho lá como mestre às quarta-feira, e lá também tem um jornalzinho que estava se jogando fora. No domingo, aí eu peguei o jornalzinho da igreja, e boto lá nos caninhos dos vereadores,
boto um pouquinho de cada um e vou distribuindo e guardo no arquivo também, né? É um jornalzinho, mas ele lá na frente, ele dali conta uma história também. Tá? Eu agradeço a oportunidade aí, tá, David? Por tudo, se precisar, eu queria marcar quando tivesse uma reunião aí presencial, que eu quero presentear o Instituto, não posso falar o que é, você já sabe, né? Então, quando tiver uma reunião presencial, eu queria dar um presente para o Instituto. Tá? Obrigado. Só um comentário, eu não vou responder ninguém lá no privado para saber o que é, que algumas pessoas provavelmente vão perguntar o que é. Isso vai ser um segredo nosso, um segredo da presidência com o nosso diretor adjunto do arquivo, né, e do sócio associado Rubinho, né? Então, deixa as pessoas morrendo de curiosidade, quem tem ansiedade. Isso é um dos privilégios que a gente tem, né? Então, acho que lá para maio, Rubinho, quando tiver uma outra sessão solene de aniversário do município, acho que vai ser propício a fazer o que você deseja, né? Seu coração deseja, acho que vai ficar bonito. Seu áudio está desligado, Rubinho. Você desligou o microfone. Eu tenho esse desejo no coração, né? E vou fazer isso. Creio em Deus, se Deus permitir que até lá eu esteja aqui ainda. Eu tenho esse desejo no coração de fazer isso. Não preciso pedir a ninguém lá, você sabe. Então, é uma dica, né? Tá certo, Rubinho, obrigado aí. Provavelmente tem um monte de gente curiosa aí, mas vai ficar na curiosidade. Só você sabe. Faz parte, é nosso segredo. Mas é uma coisa positiva para o Instituto, para a cidade, né? Obrigado. Calma, Cris, pode ficar tranquilo. Chegou a abrir o microfone ali. Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e todas aqui, agradecer novamente a presença do Éric, da Lucy Feliciano. Vocês gostariam de fazer alguma fala, gente? Éric, Lucy? Não? Então tá. Oi, Cris, pode falar. Cris? Quer falar, não. Tá certo. Pessoal, eu vou encerrar a sessão, né? Marcar a próxima, segundo o nosso calendário, do próximo mês, eu vou ver se eu faço presencial, para seguir uma outra determinação do nosso amigo Rubinho. Nosso depois do almoço tem um sorvete, né? Espero que a gente possa confraternizar e depois comemorar presencialmente o aniversário de João aqui em Itaboraí. E agradecer também, mais uma vez, de modo especial, a Dalva, né? Que nem avisou a gente que vinha, né? Mas eu estou extremamente contente que você tenha essa possibilidade de participar também de forma híbrida. Acho que facilita também para você, né? Porque é o que você falou, Rubinho. Só uma dúvida, lá em cima tem elevador, Rubinho? Para o segundo andar? Para onde eu estou indo? Eu nem sei, eu só vejo o prédio por fora muito bonito. Então. Mas como ele é 3 andares, eu acredito que não tem, não, mas tem esse detalhe também, você me lembrou. Mas esse subsolo e ficar lá, né, ou uma ladeira, alguma coisa, né? Eu sei que subsolo, eu estou arriscando os meus documentos, o meu, o seu, o de todos nós, né? Esses dias nós fizemos uma contagem, nós temos 36.600 documentos, era 11. Apareceu uma arquivista, fez uma contagem com a equipe lá, ela botou 36.600 documentos do século XIX. Então, para mim também seria importante, um dia se Sérgio, ou o seu Delbrando, ou Paulinha, ou Cris, passasse um dia lá pesquisando os documentos para ver se acha alguma coisa interessante. Eu mesmo, às vezes que eu vou lá, eu acho a questão da vacina, a questão de Dom Pedro passeando lá com Marcos Patrulhano Fioravante, presidente da Câmara e médico, né, as coisas dele, a instalação do bonde puxado a burro. Então, tudo isso eu vejo lá. Eu acredito que cada mês pudesse uma pessoa me ajudar, né, com os créditos para quem achasse, eu ficaria muito satisfeito. Tá certo, Rubinho. Vamos marcar essa visita aí, tomar um café especial depois de a gente sair aí. Vamos sair, tomar café da tarde e ainda voltar de Uber. Tá certo, meus amigos. Gente, uma boa noite a todos e todas. Eu vou declarar encerrada a sessão, né? Gratidão a todo mundo. Obrigado. Uma boa noite. Daqui a pouco eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Eu só vou editar. Teve um momentinho aqui que deu um problema técnico e interrompeu a gravação, mas eu junto as duas aí, disponibilizo e formato tudo direitinho no YouTube para Paula
e para todo mundo que quiser e se embebecer desse conhecimento aí que a nossa Paula ela compartilhou aqui para todo mundo de forma muito competente. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Paula. Boa noite a todos. Obrigada.